Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone tem no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista e Debate agora está disponível na internet. Você pode acessar no www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de poder ver, claro, as matérias que são feitas para você, trabalhador e trabalhadora. Participe, venha conhecer os projetos do sindicato. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o perfil da mulher brasileira, quais são os espaços conquistados por elas e a sua atuação no âmbito familiar. Além das conquistas, também vamos abordar o preconceito, a falta de direitos e sobre a violência que vitimiza milhares de mulheres por ano. Então, eu pergunto, quem é a mulher brasileira de hoje? É o tema do programa de hoje. E quem vai nos responder a esta e outras perguntas é o nosso querido amigo, que já esteve no nosso programa, e é uma honra de recebê-lo de novo, Jefferson Mariano, tecnologista em Informação Geográfica e Estatística do IBGE. Jefferson, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite e seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço mais uma vez em participar do programa, sinto-me muito honrado em ter essa oportunidade de falar para os trabalhadores e trabalhadoras. Jefferson, eu pergunto, começando, como está a participação das mulheres no mercado de trabalho? Hoje, né, se nós compararmos, né, nós temos números que possibilitam a comparação. Nos últimos 10 anos, aumentou a participação da presença da mulher no mercado de trabalho, em vários segmentos, né? A taxa de ocupação aumentou, ou seja, né, caiu um pouco a desocupação, o desemprego da mulher no mercado de trabalho, e tem algumas faixas de idade, faixas etárias específicas, que inclusive a taxa de ocupação é maior. Então, por exemplo, a faixa etária entre 25 a 29 anos é a faixa etária na qual nós temos a participação mais elevada da mulher no mercado de trabalho. E outro dado curioso também, que reflete um pouco a mudança nos indicadores sociais do país, né? O Brasil passa por um processo de mudança, de envelhecimento da população brasileira, nós percebemos que tem uma grande presença de mulheres mais velhas no mercado de trabalho. Aumentou, inclusive, parcela das mulheres com mais de 60 anos que ainda atuam no mercado. Então é um dado bastante interessante. Essa queda que se referiu se deve ao quê? Não, são avanços sociais, algumas conquistas, né? Nós estamos falando aqui, né, dos preconceitos, dos problemas que afligem a mulher no âmbito da sociedade, no mercado de trabalho, né? Mas ocorreram algumas conquistas, alguns avanços. Então, uma parte reflete-se a esses avanços, né? A maior inserção da mulher no mercado de trabalho. Nós temos outros números interessantes também relacionados à participação, a maior presença das mulheres ocupando a direção dos lares, mulheres responsáveis pelos domicílios. É isso que eu ia te perguntar agora. Você falou das conquistas, do espaço conquistado pelas mulheres, e no âmbito familiar, mudou isso aí ou continua a mesma coisa? Não, então, isso mudou, né? É claro que é um processo paulatino, né? É uma transição lenta, mas há uma presença maior das mulheres à frente dos domicílios, pessoas que são responsáveis pelos domicílios. No passado, o IBGE perguntava sobre o chefe, né? Quem era o chefe da família. Então, esse termo não é mais utilizado pelo IBGE, o IBGE não usa mais esse termo, mas pergunta relativo à pessoa que é responsável pelo domicílio. Então, em 2000, nós tínhamos pouco mais de 20%, e hoje, em 2010, né, os dados de 2010, mais de 30% de mulheres já são responsáveis pelos domicílios. Então, é um número bastante significativo. E fora número expressivo, inclusive, de mulheres que moram só, né, mulheres que optaram por residir sozinha. São mulheres que, por exemplo, que tomaram a decisão de protelar não só o casamento, mas como protelar a decisão de ter filhos. Essa também que eu ia falar agora. Então você acredita que as mulheres de hoje,
elas estão adiando a ter filhos ou muitas delas optam não ter filhos? Você acredita que isso também vai afetar geograficamente a população futura? Sim, nós temos uma mudança, o Brasil está passando por uma transição demográfica, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos um perfil já de a população está envelhecendo, mas nós temos um contingente de população jovem que está ingressando no mercado de trabalho, mas tem um grupo de mulheres que decidiu por não ter filhos, né? É claro, o IBGE não pergunta, nós não temos como perguntar se ela decidiu realmente não ter filhos ou se adiou o processo. Mas o fato é que elas, cada vez mais tarde, estão tomando a decisão de casar, isso reflete-se na queda no número de casamentos, né? E estão optando pela carreira profissional. Então, vão tomar a decisão de ter filhos mais tarde. Então, a gente percebe, por exemplo, que tem casos de um número significativo de mulheres que estão tendo parto mais tardiamente. O primeiro parto com idade mais avançada. Agora, Jefferson, com essa ascensão da mulher no mercado de trabalho, também tem um outro lado. São aí, a minha próxima pergunta, as principais dificuldades que elas enfrentam ainda, mesmo com todo esse avanço. Quais são as principais dificuldades que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho? Existem algumas coisas veladas, né, que nós não medimos, mas que você indiretamente acaba observando nos indicadores, que reflete-se, por exemplo, na remuneração. Então, apesar da gente observar esses avanços, por exemplo, a mulher, o salário da mulher é cerca de 73% do salário dos homens, de uma forma geral na economia. Então, se tem mulher e homem ocupando os mesmos espaços no mercado de trabalho, isso é que a mulher tem uma remuneração menor. Isso é fruto ainda do preconceito com relação à inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Agora, quais são os principais cargos ocupados pelas mulheres? A participação dela, por exemplo, tem aumentado muito na indústria. Isso, tem ocupações que tradicionalmente tinha uma característica masculina, que hoje nós já encontramos a presença de mulheres. É claro que quando nós separamos por setores, existem setores que é massiva a presença das mulheres, né? O setor de serviços, o terciário, o comércio, né? Serviços domésticos, mas a mulher já ocupa de uma forma cada vez mais expressiva ocupações na indústria, cargos de direção de empresas, né? Que outrora era ocupado pelos homens, que também tem a ver um pouco com a questão da escolaridade, né? Tá. Então, as mulheres hoje investem mais na sua formação, né? A escolaridade superior, inclusive, do que os homens em algumas faixas de idade. Essa é a tendência. Essa é a tendência. Estou recebendo nos nossos estúdios Jefferson Mariano, tecnologista em informação geográfica e estatística do IBGE, tratando o tema perfil da mulher brasileira. Todas as mulheres desse país, um ótimo dia para vocês, todo dia é dia da mulher, mas especificamente agora no dia 8 de março. Um beijo a todas elas, minha mãe, minha esposa, minha cunhada, enfim, todo mundo. O Jefferson aqui também, o Jefferson é casado? Sim. Também a esposa do Jefferson, enfim? A minha esposa, a Edna, a minha filha Lígia, né? Estou recebendo em nossos estúdios Jefferson Mariano, tratando o tema perfil da mulher brasileira. O Jefferson, que é tecnologista em informação geográfica e estatística do IBGE. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, mulheres e homens também. Não saiam daí. Em 1985, quando a polio causava paralisia em 1.000 crianças por dia, o Rotary estabeleceu uma meta: erradicar a polio em todo o mundo. Com mais de 2 bilhões de crianças imunizadas, em breve a meta será atingida. Erradicação mundial da polio. Isto é humanidade em ação. Isto é Rotary. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Já
Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Clique no nosso e-mail e participe do programa Visão em Debate, @eg.com.br. O tema de hoje, perfil da mulher brasileira. Obrigado a vocês, mulheres, que tanto dá audiência para o nosso programa. Obrigado. E o tema de hoje é para vocês. Jefferson Mariano, meu entrevistado de hoje, tecnologista em informação geográfica e estatística do IBGE. Esse é o Jefferson Mariano. Jefferson, atualmente as mulheres estão mais interessadas nos estudos dos que os homens. Por que desse interesse maior por parte das mulheres? Os números que nós começamos a levantar, né, nós percebemos que aumentou a escolaridade das mulheres, né, como eu havia comentado, inclusive na educação de ensino superior. Então tem um grupo de mulheres que está retornando aos estudos, está procurando novamente educação, inclusive educação superior, em função, inclusive, do próprio aquecimento do mercado de trabalho. Então, é um fenômeno, inclusive, da própria questão do crescimento da economia. Muitas pessoas que não estavam inseridas no mercado decidiram voltar. Então, nós temos um outro aspecto também que é interessante, que de alguns anos para cá, ocorreu uma mudança no que se refere à facilidade ao ingresso nas universidades. Então, era muito difícil o ingresso nas universidades há pouco tempo, em função até dos próprios recursos. Então, hoje aumentou o acesso, né, programas do governo, né, ProUni, uma série de possibilidades que fazem com que aumente esse ingresso das mulheres, não só das mulheres, obviamente, mas sobremaneira a participação das mulheres. Né? E quais os cursos que a maioria das mulheres está inserido? Então, existem algumas carreiras clássicas, né? Eu não cheguei a fazer essa abertura com detalhes para que a gente possa, para te dizer pontualmente, né? Tá. Mas existem algumas carreiras clássicas que a gente percebe a participação das mulheres, né? Ligadas ao magistério, educação, mas assim, administração de empresas tem uma participação expressiva das mulheres, ciências contábeis, mesmo os cursos de engenharia que, se nós olhássemos há alguns anos, poucos, era muito baixa a presença de mulheres, hoje já há um número expressivo de mulheres nessas ocupações, então realmente o mercado mudou e aí a universidade passa a se adequar a essa mudança do mercado, essa demanda que surge. Né? Ô Jefferson, isso também tem a ver com a questão da remuneração das mulheres, mesmo que as mulheres se qualificando, como você bem disse, mas os salários delas ainda não têm aí comparação com os dos homens. Isso se deve também à procura da formação, de se especializar, enfim. A mulher tem essa preocupação também de ter o mesmo salário que o homem? Na verdade, a busca pelo mercado de trabalho, por exemplo, em 2000, só para que nós possamos fazer uma comparação, em 2000 era 69% o salário da mulher em relação ao homem. Então hoje é 73,3%. Você pode falar, não é muito. Não, é uma evolução razoável no que se refere a essa comparação. Então, a educação faz com que, a busca pela educação faz com que isso vá aumentando. Agora, nós temos alguns problemas, né? Assim, quais são os problemas? Nós temos as diferenças étnicas no Brasil, que é sempre importante, sempre que a gente vai tratar de qualquer questão, mesmo no caso das mulheres, retratar que você tem uma diferença entre a mulher branca e a mulher negra, né? Então, quando a gente faz essa comparação entre a mulher branca e a mulher negra no que se refere ao salário, a gente vê que a participação da mulher negra é muito menor, a remuneração. Né? Certo. E isso está associado, inclusive, à própria questão do acesso à escolaridade. Então, existem algumas carreiras, algumas ocupações que são majoritariamente ocupadas pelas mulheres negras. Né? Então, isso é um retrato ainda do quadro de desigualdade social do país. Né? Voltando a dizer dessa ascensão da mulher no mercado de trabalho, mesmo com o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, ainda existe empregadores que dificultam ou negam a contratação dessas mulheres. O que se deve a isso? Não, sem dúvida, porque uma das conquistas, né, a própria licença maternidade, a ampliação do período de licença maternidade. Então, mesmo sendo proibido no processo de contratação a solicitação de alguns exames, algumas empresas ainda insistem. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que na entrevista, se a mulher, obviamente, vai dizer que tem filhos, um passo a menos. Não é explícito, é algo tácito. As empresas, obviamente, não vão dizer que estão excluindo, mas as pessoas que estão à frente dos processos de seleção já são orientadas a não contratar. Porque ter filho significa
alguns dias em casa cuidando do filho. E aí, por exemplo, mesmo mulheres que ocupam um cargo de gestão em algumas empresas, por exemplo, o empregador ele faz as contas. Por exemplo, num determinado período do ano, a empresa vai passar por um determinado processo de avaliação e eu preciso do diretor à frente desse processo. Ah, mas naquele período a mulher pode estar em licença maternidade, então ele já não contrata mais. Ou se contrata, toma a decisão de demitir. É uma verdadeira discriminação aguda nisso aí, né? É uma coisa curiosa, é como se a pessoa não tivesse tido mãe, né? Assim, é uma coisa, absurdo, é um contrassenso, né? Mas isso é ainda muito marcante e esse é um fato que reflete muito aí na questão do preconceito sobre a mulher no mercado de trabalho, né? Então, agora, eu vou te deixar no meio termo agora. Se tratando de cortes na empresa, por exemplo, quem acaba sofrendo, o homem ou a mulher? Quem é o primeiro a ser cortado? Eu creio que, é claro, depende muito do contexto, do tipo de empresa, do tipo de atividade, mas a mulher sofre mais, né? Num quadro de corte. É claro que algumas empresas ainda têm a preocupação, né? De fazer um diagnóstico, de levantar os impactos da demissão de um ou outro trabalhador, né? Mas a regra as empresas vão olhar para a eficiência do trabalho, né? Então, a produtividade do trabalho. E na conta da produtividade do trabalho entra esse período no qual a mulher vai ficar afastada pelo motivo da licença maternidade. Então, obviamente, é a primeira da fila, né? Agora, no geral, 3 pontos que eu queria citar. O trabalho, renda e estudo contribui para a elevação da mulher na hora de planejar a maternidade? Sem dúvida, esse é um fato extremamente importante. A questão da escolaridade no Brasil hoje é uma questão fundamental, porque, primeiro, que a escolaridade, para trabalhadores, por exemplo, é a única possibilidade de mobilidade social. Nós não temos outra alternativa senão a via do estudo, né? Ou ganhar na loteria, mas realmente essa via, mas assim, é o estudo. E nós percebemos o seguinte, a mulher que tem a escolaridade maior, esse dado se reflete nos indicadores de mortalidade infantil. Então, as crianças, né, de mãe com maior escolaridade têm o tratamento adequado, então a taxa é muito reduzida. Então, a taxa das mulheres de nível superior, por exemplo, é próxima de padrões europeus. E quando a gente pega mulheres com baixa escolaridade, isso se reflete especialmente no período, quando a gente mede a mortalidade infantil, tem 2 períodos, tem a mortalidade infantil e tem a mortalidade neonatal, que é dos primeiros dias de vida da criança. Essa mortalidade neonatal é elevadíssima no caso das mulheres que têm poucos anos de estudo. Então, é bastante importante a questão da escolaridade. E legal que você soube separar aí para a gente ter uma noção de como estão essas pesquisas, né? Estou recebendo em nossos estúdios Jefferson Mariano. Ele é tecnologista em informação geográfica e estatística do IBGE. O tema do programa, Perfil da Mulher Brasileira. Tema bacana, né? Então não muda de canal não, que nós vamos pôr um breve intervalo e já voltamos com o Jefferson tratando desse tema bacana e importantíssimo para todas as mulheres sindicalistas que participam do nosso programa. Fique conosco, não saiam daí. Esta árvore nunca precisará ser derrubada para fazer a muleta que jamais será usada. Pela criança que não irá contrair pólio. Por ter sido imunizada a tempo. Graças à dedicação de pessoas dispostas a contribuir. Você pode ajudar o Rotary a eliminar a pólio agora. Acesse www.rotary.org. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O programa de hoje está recebendo Jefferson Mariano, do IBGE. Jefferson, além da discriminação no trabalho, muitas mulheres ainda sofrem agressões, algumas até diariamente. Em 2011, a Central de Atendimento à Mulher registrou 75 mil casos de violência contra a mulher. Eu queria saber de você, Jefferson, você que tem os dados na mão aí, quais são os tipos de violências mais frequentes que as mulheres enfrentam?
Na verdade, como você levantou, né, o número realmente ainda é alto, né? Nós temos um assustador, esse número da Secretaria de Políticas para as Mulheres, né, o IBGE trabalha com esses dados, coloca esses dados na sua síntese de indicadores sociais, né? O número é bastante elevado, mas assim, tem a própria violência decorrente do próprio parceiro mesmo, tem a violência doméstica, a gente tem um registro bastante elevado, casos de estupros, né, assim, ainda é um número alto, né, o Brasil tem um número alto ainda desse tipo de violência, né, e assim, um aspecto que é curioso, que é interessante, assim, é que uma parte desse aumento se deve ao próprio fato das mulheres passarem a fazer a denúncia. Então nós tínhamos no passado uma situação em que os números eram elevados, mas nós não tínhamos denúncia, né, da violência doméstica. Então o fato da legislação criminalizar a violência doméstica fez com que nós tivéssemos um aumento. Então, inicialmente, nós tivemos um aumento muito grande. 2010, por exemplo, foi um número bastante elevado, né? E aí o número caiu um pouco em 2011, mas ainda é muito alto. E em 2012, o primeiro semestre, nós temos um número alto ainda, né? Mas um pouco se deve ao fato das mulheres realmente estarem se manifestando, né? Esse é um dado importante, né? Denuncie, mulher. Qualquer problema que tenha, denuncie. Só assim que nós vamos fazer um Brasil diferente e pôr atrás das grades aquele que faz esse tipo de agressão, esse tipo de absurdo que ainda acontece nos dias de hoje. Denuncie. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência doméstica e familiar já é considerada uma questão de saúde pública. Jefferson, qual é o perfil da mulher que é vítima desse crime? Então, a faixa etária das mulheres são mulheres jovens ainda, né, que sofrem esse tipo de violência. Muitas, como eu disse, né, ainda resistem em denunciar. Mas agora nós temos um outro caso que é bastante complicado, que é do adolescente. Nós temos também um número expressivo de adolescentes que sofrem violência, né, violência sexual. E uma questão complicada é que, na maioria das vezes, esse tipo de violência ocorre no próprio lar. Essa é uma situação mais complicada, porque, assim, em algumas situações ocorre a denúncia, mas em muitas situações... O agressor é punido, mas muitos ficam obscuros porque está ali dentro do lar. Isso, e muitas vezes isso não acontece. Então, esse eu acredito que seja o caso mais grave hoje no Brasil, né? Quem são esses agressores? Dá para traçar um perfil deles? É difícil, né? Porque isso sai até do âmbito da estatística pública, ele vai para o âmbito da saúde pública, dos pesquisadores de saúde, né? As equipes de psicólogos, né, que tratam dessa questão da psicologia social para fazer um perfil desse indivíduo, que leva o indivíduo a tomar ter esse tipo de conduta, né? Agora, por meio de comportamento ou alguns sinais, você acredita que a mulher pode identificar quem pode vir a se tornar um agressor? Bom, nós temos várias situações nas quais a mulher casa e acredita, confia, o segundo casamento, confia, e aí você vê várias situações em que o padrasto, né, que é uma situação muito recorrente, né, de que é o padrasto que passa a agredir a filha, por exemplo. Então é uma situação complicada, mas muitas vezes nem é isso, às vezes o próprio pai mesmo que parte para esse tipo de violência. Então é muito difícil, é um perfil que como eu disse, né, acredito que as pessoas que trabalham com saúde pública, os especialistas, né, eu não conseguem identificar. Eu não sou um pesquisador da área de saúde pública, né, mas acredito que os pesquisadores dessa área conseguem identificar, e não só, e o problema não é só identificar o perfil, criminalizar, o problema é depois, né, o que fazer com a criança, né, com o adolescente que passa por esse tipo de violência. Agora, está relacionado também à questão social, a questão social aí dessas famílias? Então, não necessariamente, não tem um cruzamento com indicadores, com dados de renda, por exemplo, não está diretamente relacionado, né? Então é um dado que foge dessa questão. Independente da classe social, é algo que existe. Inclusive nas classes mais abastadas, né, é mais difícil ainda de você identificar, né? Sabe-se por quê, né? Como a mulher deve agir para mudar essa situação de agressão, Jefferson, que muitas vezes é vista pelos filhos, além de denunciar? Então, o que nós estamos passando, como a gente tem observado, né, nessa leitura que a gente está fazendo aqui de alguns indicadores sociais do Brasil, a questão da educação, como nós falamos, né, da mulher ter uma
avançar no que se refere à educação, conhecimento da sua realidade, e a partir daí ler jornais. Com isso passa a ter possibilidade de acessar os equipamentos públicos, fazer denúncias, a internet está aí, né, para isso, né? Procurar os canais. Existem vários canais hoje aos quais a mulher pode procurar, né? Então, quer dizer, a ameaça de violência procura a justiça. Hoje, e não só a violência, nós temos uma outra situação que nós não comentamos, que é a questão econômica. Nós temos inúmeros casos de separações nas quais o parceiro ou o marido deixa de pagar a pensão para os filhos. Isso é muito recorrente hoje e criminaliza. Então, o indivíduo não pagou a pensão para os filhos, ele, né, vai para a cadeia. E nós temos várias situações de mulheres que acabam não denunciando, né, o companheiro, não denunciando o marido, por conta até da própria relação que possa ter com o filho. E com isso, esses indivíduos acabam não se responsabilizando pela educação dos filhos e pela manutenção da família, né? Que muitas vezes o que acontece? A mulher não consegue, sozinha, não consegue prover a família e as crianças que não deveriam passam a trabalhar. Então nós temos casos de crianças com 14, 15 anos que não podem trabalhar, mas que estão ocupando o mercado de trabalho por conta desse tipo de problema. Tá certo. Bom, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. E deixar um recado a você, mulheres, que muitas delas nos assistem, viu, Jefferson? Todas as trabalhadoras, todas elas que participam do nosso programa, sindicalistas, olha, obrigado pela audiência de vocês, mas desejo, nesse dia tão especial, 8 de março, um ótimo dia. Sabemos que o Dia da Mulher é todo dia, né? Mas esse dia especial de 8 de março, um beijo no coração de todas vocês. Jefferson, é casado? Quer aproveitar e mandar um beijo para sua esposa? Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa, né? E um beijo para a Edna, minha esposa, um beijo para minha filha, né? E um beijo também para minha sogra, para minhas irmãs, para todas as mulheres, né, que fazem parte da minha família. Tá certo. Esse aqui é o nosso amigo, companheiro de longa data, Jefferson Mariano, tecnologista em informação geográfica e estatística do IBGE, tratou o tema perfil da mulher brasileira. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Jefferson. Muito obrigado. Um beijo também a todas as mulheres do sindicato, né? A Mônica, a Gleides, as meninas a Eliana, as meninas da imprensa, né? São as minhas amigas, a Cris, a Auris, a Letícia, a Tati, todas elas do sindicato. Um beijo em vocês, parabéns pelo dia. Continue nessa luta, nessa garra, que vocês são as melhores mesmo. E sempre será. O mundo é das mulheres, como diz o ditado popular. Um beijo em especial à minha mãe, à minha esposa, à minha cunhada, enfim, todas as mulheres desse Brasil afora. Um beijo grande no coração de vocês. Estive aqui com o Jefferson, encerrando o programa agora, um tema tão importante que é o perfil da mulher brasileira. Foi um tema bacana, você pode rever o programa no site do sindicato, que é o www.sindmetal.org.br. Obrigado pelo seu carinho, obrigado também pela sua audiência. E um recadinho aos metalúrgicos. As inscrições para os próximos cursos do sindicato em parceria com o Senai, mais uma vez o sindicato fazendo o seu papel presente aí, levando a você, sindicalistas, uma grande parceria, começam no dia 20 de fevereiro e vão até 21 de março. Então, acesse o nosso site, você já está sabendo aí que é o www.sindmetal.org.br e vai fazer a sua inscrição. O Senai, e tem aí mais informações no site, venha fazer parte dessa grande parceria. Obrigado a todos, tenham uma ótima semana, um beijo em todas as mulheres e eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau!